Se liga, até onde o Goku ele iria até o universo Marvel? Vamos lá, vamos ver o que o Peterson falou. A gente sabe que o Goku é um dos personagens mais picas e poderosos no mundo dos animes e até mesmo no universo ficcional em geral. Mas realisticamente... Calma aí. O universo ficcional em geral, acredito que não, tá? Eu acho que mesmo se você considerar no próprio universo dos animes em si, englobando no modo geral, tem personagens muito mais impactantes, não só em questão de poder, mas também história também, que dariam um belo ensinamento para como o Dragon Ball e o Goku em si como personagem se deve se portar também. Até onde ele poderia chegar dentro do universo Marvel. Esse é um... e o negócio é que esse vídeo dele aqui é uma forma realisticamente. Então vamos ver como realisticamente o Goku ele chegaria no próprio universo Marvel. Tipo de conteúdo muito legal que eu faço muito nos formatos aqui verticais não. Inclusive, se inscrevam no canal do Peterson, tá? Ele faz um conteúdo muito bacana, é muito legal, então se inscrevam lá. Horizontais. Então pegando esse tema e trazendo aqui pro formato longo e também com um pouco assim de inspiração do meu querido Universo Z, que trouxe bastante desses conteúdos no canal dele, eu resolvi pegar alguns personagens aqui, aleatórios mesmo da Marvel, numa espécie de escadinha de nível de poder pra gente ir comparando com o Goku e a gente... Tá, agora eu gostaria, né, não sei se ele vai falar ao longo desse vídeo aqui, se ele vai pegar versões dos quadrinhos ou versões dos cinemas, né, porque pegar só versões dos cinemas, aí beleza, aí tem uma certa discussão. Os quadrinhos, aí é outra coisa. A gente vendo qual seria o nível do Kakaroto dentro do gigantesco multiverso Marvel. E aqui galera, eu vou tentar mais seguir o rumo dos quadrinhos, tá? Quadrinhos. Mas meio que vai valer também em relação ao universo cinematográfico da Marvel, tá? Não, eu não diria que iria valer pro universo, um caso, o UCM. Por quê? O UCM, ele é um universo muito nerfado, cara. A gente tem o Hulk, que ele é muito nerfado, não só questão de força, mas poder, resistência também. O Hulk em si, nos cinemas, ele tem pouquíssimos feitos incríveis, tá? De força, resistência. Dá pra você contar nos dedos os melhores feitos dele. O Thor também. Ele é muito nerfado em questão dos quadrinhos pros cinemas. A Wanda também é nerfada. Aí, sei lá, mano, tem vários personagens que são nerfados. Capitão América também é nerfado. Homem-Aranha também é nerfado. Enfim, tem muitos personagens do UCM que são extremamente... O próprio Sentinela que saiu agora no Thunderbolts também é muito nerfado em comparação aos quadrinhos. Então tem que sim levar em consideração a separação desses dois universos, versões dos personagens. Tem alguns personagens que são mais poderosos nos filmes, outros um pouco mais fracos, mas é meio parecido. Então gostou da ideia? Curtiu essa comparação? Não. Então chega aqui comigo, já deixa seu like, já se inscreve no canal lá, e vamos lá. Eu acho que o primeiro personagem like, muito legal pra gente começar essa escadinha de comparação é o Homem-Aranha, né? Eu sei que muita gente não conhece a dimensão da força do Homem-Aranha, porque muitas vezes ele parece ser um super-herói com uma força e capacidades sobre-humanas, mas que para por aí. Galera, o sentido aranha do Peter Parker é bem do roubado. Ele meio que consegue prever, né, as probabilidades do que vai acontecer no sentido puro. É como se fosse... O Homem-Aranha, o sentido do Homem-Aranha, ele prevê muito antes de qualquer coisa acontecer. Então, tipo assim, às vezes é questão de nanosegundos. Tem quadrinhos antigos do próprio Homem-Aranha que ele consegue prever a 0,0003 segundos, saca? É um negócio de louco. Então... o sentido da aranha dele é um negócio muito roubado. Não só isso, mas como também a força dele, a resistência, a velocidade, a agilidade dele, a forma que ele vai conseguir lutar contra o seu oponente, a inteligência também, o equipamento do próprio Peter. Então isso daí conta muito para como o Homem-Aranha se torna, ele é um dos personagens mais fortes, urbano do próprio universo Marvel. Uma espécie de instinto superior do Goku mesmo, né? Só que numa escala, obviamente, um pouco mais baixa. Além da sua super força também, que é bem impressionante, né? Que ele consegue ali empurrar carros, levantar espécies de guindastes. A força do caso do Peter, né? Que a gente tá falando aqui, seria, assim, um pico máximo, tá? O pico máximo, ele pode chegar aí até 150 toneladas, 140, né? Mas o normal dele...
assim, padrão casual dele é de 20 a 40 toneladas, saca? Mas no pico emocional dele, estou muito nervoso, sei lá, estou me soltando com tudo. Pode, assim, ir muito além de 100 toneladas, tá? Algo que, pro Goku, em comparação, né, a Dragon Ball, personagem de Dragon Ball em si, por exemplo, o Vegeta, ele tava ali sofrendo para levantar 40 toneladas, saca? Então, em comparação de força, o Homem-Aranha, ele tem uma explosão, uma força maior do que o Goku em si. Entre aspas, né? Não guindastes, obviamente, no literal, mas consegue movê-los, né? Porque ele já fez isso pra salvar uma galera. O Homem-Aranha também, ele se segura contra os seus vilões, porque se ele usar todas... Bastante, exatamente isso. O Homem-Aranha, ele é aquele tipo de personagem, cara, que, tipo assim, você vê que ele realmente é forte, que ele, tipo assim, ele aguenta a porrada do Capitão América, de lutadores como Demolidor, Punho de Ferro, enfim. E ele, cara, e você vê ali, estou me contendo. Por quê? Porque eu não quero machucar ninguém. Nem os próprios vilões dele, ele quer machucar. Teve uma história, que eu não vou lembrar qual que é quando o Dr. Octopus toma o controle do Peter. E aí ele vai dar um soco na mandíbula do lagarto e, assim, regaça com a mandíbula dele, regaça. Aí o Dr. Octopus pensa, né? Pô, essa força enorme que o Peter tava segurando, né? O Peter, ele sempre se segura. Ou seja, o Peter, quando ele vai lutar, independente se é com um vilão, se é herói, ele sempre vai se conter. Por quê? Porque ele não quer machucar ninguém. E isso é o que faz dele um cara, um herói ali, personagem, digamos que especial, né? Sua capacidade física, ele vai acabar matando as pessoas e até mesmo os vilões. E o Peter Parker é meio Batman nessa questão. Ele não curte matar a galera não, né? Ele prefere... Eu não diria que seria meio Batman, porque o Batman, cara, o Batman, quando ele luta e deixa os seus inimigos, enfim, a pessoa que ele tá lutando com hematoma. Então, sei lá, ele vai lutar contra, sei lá, o Exterminador, vai deixar o Exterminador com uma fratura na costela, vai quebrar um braço, sei lá, um traumatismo craniano, saca? O Batman, ele pode não matar o adversário dele, mas ele vai deixar o adversário dele com muita lesão, muita sequela grave, saca? Então é meio pesado. Prezar pela vida. Mas ainda assim, com tudo isso, ele não tem a mínima condição, obviamente, de disputar contra o Goku, que é um personagem... Então, aí é que eu te falei. O Homem-Aranha que você tá usando é dos quadrinhos? É dos cinemas? Porque você falou que é dos quadrinhos, mas também a gente pode levar isso pros cinemas. Não, porque dos cinemas ele é muito mais fraco dos quadrinhos. Mas vamos colocar aqui que seja realmente só dos quadrinhos. Sim, dos quadrinhos, o Homem-Aranha, ele perderia, tá? Ele perderia pro Goku no modo geral, tá? O Homem-Aranha, ele daria muito trabalho pro Goku. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele tem inteligência, ele é muito mais inteligente do que o próprio Goku em si. Ele tem a força física dele, como eu falei antes, ele tem feito de força física até que superior ao Goku. Me arrisco a dizer isso, por quê? Porque o Peter, ele consegue ferir Hulk, Juggernaut, Apocalipse da Marvel, sei lá, Colossus embunhado com a Força Fênix, né, com o Quinteto Fênix lá. Enfim, outros pesos pesados que o Goku, se fosse enfrentar esse peso pesado, não sei se teria a mesma qualificatividade de realmente ferir esses personagens de forma gravemente. Então, seria uma luta interessante. Não acho que o Homem-Aranha teria 100% de vitória ou 50% de vitória, mas se ele usar a capacidade dele de inteligência, traje, pensar e preparo para poder lutar contra o seu oponente, como ele já tem contra vilões da galeria dele, eu acho que sim, ele tem algumas porcentagens sim de vencer o Goku. Basicamente cósmico em termos de nível de poder e força. Inclusive, tem até pessoas que falam, mas você tá usando um Homem-Aranha com up de poder, tal. Não, porque nem sempre quando o Homem-Aranha ele tá com seu up de poder, quer dizer que é uma versão poderosa. Ou seja, deixa eu explicar. Quando o Homem-Aranha ele tá na sua forma base, tá? Normal, base. Ele tá com um traje que não é um traje de up de poder.
saca? Então, tipo, é um traje normal dele que oferece a ele versatilidade, que oferece a ele vantagem em algum tipo de aspecto. Então, isso pode sim favorecer ele. Se a gente pegar um feito, por exemplo, de força bruta do Goku, somente levando em consideração o anime, né? Ele empurra 2 montanhas lá na Sagabu na sua forma de Super Saiyajin nível 2, cara. O que é uma força impressionante. E eu sei que muita gente... De fato, é impressionante. Mas aí eu te pergunto, né? É mais impressionante você empurrar essas 2 montanhas, no caso o Goku fez, ou ferir um Hulk, ou ferir pesos pesados do universo Marvel, saca? Porque, tipo assim, beleza, o Goku tem feito de força interessante, mas lembre-se que força nem sempre é o que vai fazer um personagem ganhar, saca? Por exemplo, versatilidade, agilidade, né, inteligência, isso daí conta também como fatores para que um personagem possa vencer o outro. Então, por mais que o Goku possa sim ter, sei lá, Super Saiyajin Blue, ele tem força, feito de força superior ao Homem-Aranha, beleza, mas isso não quer dizer que vai dar garantia de vitória para ele poder vencer, porque a gente viu em um próprio Dragon Ball em si, personagens que tem feitos de força muito superior do que o próprio Goku em si, já venceram ele ou vice-versa, ou que então o Goku ofereceu dificuldade para o seu próprio adversário para que ele pudesse vencer o Goku, saca? Então meio que nem sempre quem tem força bruta, poder bruto, vai conseguir ter vantagem de vitória. A gente gosta de debater esse feito falando, não, o Goku não tá empurrando, ele tá usando a força do Ki. Galera, dá pra correlacionar mais ou menos nesse caso aqui, porque ele não... Independente se é força do Ki, se é força bruta, independente disso, é um feito de força que pode sim ser equiparado, pode ser sim ser comparado ao que o Goku é capaz de fazer. Tá usando a forma do Ki em aura, né, em energia, ele está usando em forma de aumentar a sua força bruta. Então ainda assim conta como feito de força, tá ligado? Que é uma coisa que o Homem-Aranha, por exemplo, nunca conseguiria fazer. Uma porrada do Goku nunca conseguiria fazer, meio impactante, mas vamos lá. Na cara bem dada ia complicar pro nosso querido garotão da visão. Aí que tá, uma porrada bem dada, cara. Como eu falei, o Homem-Aranha, você mesmo falou, né? O Homem-Aranha ele tem o Shinto Aranha, o sentido aranha, que vai fazer ele prever o ataque do próprio Goku antes mesmo de sequer acontecer. Ele vai conseguir prever, pô, tá vindo esse ataque, então eu vou conseguir desviar, saca? Então o Homem-Aranha ele tem essa capacidade. Então o Goku dá um soco no Homem-Aranha, é tipo, sei lá, o próprio Goku tentando dar um soco nele mesmo com o Shinto superior. Saca? É meio que complicado, porque não tem condição. Mas o sentido da aranha já foi burlado. Sim, mas tem casos, tem contexto muito específico. Manipulação de alma, de alguma coisa, magia, algo muito específico. Agora, ataques físicos, num contra um principalmente, é muito mais difícil do que você, sei lá, usar outros artifícios para você conseguir atingir ele. Subindo um pouco o nível, e como seria num confronto contra o Magneto? Magneto é um dos mutantes. Seria incrível, tá? Magneto passaria o rodo no Goku, tá? Mais fodas e mais poderosos da Marvel, cara. E a sua capacidade de manipular os metais é muito surpreendente, tá ligado? É muito roubada. Magneto, com seus poderes, por exemplo, ele consegue causar catástrofes naturais, tá ligado? Isso só controlando os campos magnéticos do planeta Terra, por exemplo. E não só isso, porque ele também consegue manipular o próprio fluxo sanguíneo do próprio corpo do oponente, da pessoa em si. Ou seja, o corpo da pessoa, ela contém ferro, saca? Então o Magneto ele consegue controlar o próprio ferro, o fluxo sanguíneo da pessoa e extrair esse fluxo de dentro pra fora, saca? Isso daí, cara, ia dilacerar qualquer personagem, no caso aqui o Goku em si. Então seria uma vitória bem, eu não vou dizer fácil, mas seria bem mais fácil do que o próprio Homem-Aranha se fosse lutar. Uma vez também nos quadrinhos, ali ele conseguiu, manipulando o Mjolnir do Thor, inverter as polaridades da Terra, que obviamente quase destruiu o planeta inteiro. Se a gente pega um feito dos filmes, por exemplo, né, lá em X-Men Apocalipse, quando o Apocalipse upa um pouco dos poderes do Magneto, ele basicamente teria o poder de mexer o planeta. O Apocalipse afirma isso, tá ligado? Só usando as suas emoções como gatilho. É realmente um nível de poder muito grande por parte do Magneto, mas ainda assim insuficiente para vencer o... Insuficiente não, Peterson, é lógico que isso aqui é um react, então não dá pra eu fazer um TCC dos feitos do Magneto por completo,
Mas, como eu falei, o Magneto ele tem feitos muito grandiosos, não só de querer meio que manipular ali o campo gravitacional da Terra, mexer com o núcleo da Terra, ter a capacidade de mexer com o núcleo da Terra, né? Mas como também trazer objetos de fora da Terra para a própria Terra, né? Meteoros, satélites gigantes, naves espaciais gigantes, lutar contra seres mutantes fortes, né? Lutar contra seres fortes, entidades, seres cósmicos fortes, enfim. Eu acho que achar que o Magneto não daria contra o Goku, aí é complicado, né, assim, afirmar isso, porque, como eu falei, o Magneto, ele não precisa só ter a capacidade de afetar o nível de poderio, de poder ali, nível planetário, mas sim algo mais contido, como eu falei, controlar o próprio fluxo sanguíneo do próprio Goku, algo de dentro que o próprio Goku não tem defesa contra isso, e isso daria muito mais trabalho do que um poder bruto, vou lá mexer com uma terra ou algo do tipo para atacar o Goku. Não, saca? Então eu acho que o Magneto sim teria chance de vencer o Goku, na minha opinião, muito mais chance do que o próprio Homem-Aranha, mas sim teria grande chance de vencer. O Goku, né? Níveis planetários ou níveis de manipulação de energia que chega a ser cósmico, podemos dizer, é uma coisa que o Goku já ultrapassou lá no Dragon Ball Z. E isso nas primeiras sagas, né? Se o Freeza com a sua quantidade massiva de energia já explodiu o planeta Vegeta inteiro, imagina o Goku, né, mano? Mas só que aí que tá, cara. Você comparar Freeza com o que os mutantes da Marvel já passaram e passam ainda, não só mutantes, mas como também os Vingadores, os personagens em geral que vivem na Terra, é muito discrepante, né? A gente viu ali os X-Men lidando com perigo de nível cósmico, como a Fênix, seres cósmicos, perigo nos próprios mutantes em si, que tem mutantes de nível ômega, que mexe com a realidade, que mexe com o espaço-tempo, que mexe com o destino do próprio destino, enfim, personagens que são nível de poder, de perigo, muito acima do que qualquer personagem de Dragon Ball já viu na vida. E o Magneto, ele lida também diretamente e também indiretamente com esses perigos. Então é meio que, eu não vou dizer errôneo, tá, saca? Mas afirmar que, olha, a comparação de nível de poder com o que o próprio Goku já lida ou já lidou em Dragon Ball Z, com o que o Magneto já lida, é muito inferior. Eu não acho isso. Eu acho que a capacidade que o Magneto já lida e já lidou também, a sua história inteira, até o atual, é muito maior feito, né? Muito maior do que o próprio Goku em si sequer já realizou na vida dele. Então, uma comparação. Me diz algum personagem de Dragon Ball em si que o Goku chegou a lidar que é muito maior do que, sei lá, os Vingadores, Quinteto Fênix, um perigo ser cósmico da Marvel. Nem precisa ser entidade, ser cósmico, saca? Não tem. Mano, claro que aqui é uma questão um pouco diferente, né? Manipular os metais e coisas do tipo em nível de destruição, mas é meio parecido. Capitã Marvel, uma das heroínas mais poderosas da Marvel também, né? Essa aqui é um pouco mais parecida com Goku em termos de habilidade de combate, já que ela também manipula energia e ela também... Não. Combate, eu diria que a Capitã ela é mais bem treinada, tá? Ela é bem mais treinada, mas também mais versátil, bem mais inteligente que o próprio Goku. E em poderes, ela tem uma escala muito maior do que o próprio Goku. Vamos ver o que ele vai falar. Também sai na porrada contra os seus vilões. De todos os personagens da lista aqui, eu diria que esse será um dos confrontos mais legais de assistir. A Carol Danvers, galera, ela tem uma capacidade muito interessante chamada poderes binários. E não tem nada a ver com sexualidade. Os poderes binários da Carol tá ligado ao poder de um buraco branco, que dá a ela a capacidade de gerar energias em diversas formas, incluindo o calor, a luz, a radiação e até a gravidade em uma escala quase que solar. Ela também viaja no espaço aí, podendo atingir uma velocidade altíssima, próxima ou basicamente a da luz, tá ligado? Próxima não, a Capitã Marvel já tem feitos de velocidade que já dobram o espaço. Então é muito acima da luz. E qualquer feito de velocidade da luz que o Goku sequer nem sonhou ter na vida. E não só isso, mas como os poderes dela não derivam só do binário, porque o binário já foi conhecido lá atrás, naquela forma dela de vermelha, né? Algo bem mais antigo. Hoje em dia ela conseguiu até ultrapassar isso, tendo uma forma mais cósmica, né? Algo mais
absorver um poder de um sol, uma supernova e se transcender a algo muito mais... Eu não vou dizer universal, porque não é ainda, né? Mas é algo bem mais concentrado a uma energia muito gigante. Ou seja, a Capitã Marvel, ela tem a capacidade não só dela de absorver energia, independente dela de qual fonte de energia que ela é capaz de absorver fontes de energia variados, né? Então, ela tem a capacidade de absorver e também dispersar essa energia de forma muito mais perigosa, mais concentrada, de mais nível de poder de catástrofe, né, que ela pode causar. E, enfim, ela é muito poderosa. É um nível de poder muito grande, tá ligado? Poder esse tamanho que fez ela subjugar, por exemplo, o Thanos na porrada, o que é um... Nossa, cara, tipo... O Thanos, sim, é um feito interessante, bacana, que ela fez, no caso, nos filmes, né? Nos filmes, e também nos quadrinhos também ela chegou a fazer, mas não só isso, mas como também tem outros feitos, que ela, por exemplo, enfrenta a Ninhada também, que é uma raça alienígena bem perigosa também, já chegou a enfrentar o Thor também, uma luta até pareia, digamos assim, né? Porque o Thor também não estava se lutando a sério, estava se contendo. Enfrentou a She-Hulk, né? Enfim, ela tem feitos muito grandiosos, muito maiores do que os cinemas, que são feitos, cara, surpreendentes, tá? Absurdo. Só que todavia, contudo, né? O Goku também possui diversos poderes absurdos, né, mano? Manipulação de energia também é um deles. O Goku, por mais que ele não absorva energia, assim, não é que ele não consiga absorver energia, só que no universo de Dragon Ball, os oponentes têm que moldar a energia deles de forma que se tornem absorvíveis, né? Se você não tiver uma habilidade especial pra isso. Então o Goku não dá pra dizer que ele tem uma capacidade igual a da Carol Danvers. Ele consegue usar seus teletransportes pra upar em várias vezes a sua velocidade, né? Obviamente, teletransporte é instantâneo. Ele possui diversas transformações que amplificam seu poder para níveis muito mais que interestelares, que é basicamente o nível máximo que a gente viu ali da Carol, obviamente sem considerar uns upgrades e obras. Não, a Capitã Marvel não tem nível de interestelar, não. Você pode considerar ela do UCM, mas nos quadrinhos ela não tem, não. E como você falou bem no começo, você tá usando os quadrinhos, então nos quadrinhos ela é muito mais do que isso, tá? Então nos quadrinhos você vê ela enfrentando o Kang, Conquistador, um ser que mexe com o multiverso, linha do tempo. Você vê ela enfrentando seres cósmicos que mexem com magia, que mexem com o próprio tecido da própria realidade. Então a Carol Danvers é um dos pesos pesados da Marvel. Atualmente ela é a líder dos Vingadores, né? Então, tipo assim, ela é uma personagem que ela não é limitada a só poder de energia, absorver energia. Ela tem capacidade de luta arte marcial muito superior ao Goku, tem inteligência superior ao Goku, estratégico na estratégia, tem liderança também, tem a versatilidade dos poderes dela, que ela é capaz de fazer. Então, sei lá, o Goku pode lançar qualquer tipo de ataque de energia para ela, que ela vai absorver, vai ficar mais forte, né? E por consequência vai conseguir finalizar o Goku. A Capitã Marvel tem feito de força também, capaz de enfrentar o próprio Thanos que você falou. No caso dos quadrinhos, o Thanos dos quadrinhos é muito mais forte do que o próprio CM. Então tem essa comparação aí. Alheias da Marvel. Seria um combate muito legal de ver, mas eu ainda vejo o Goku à frente em nível de poder a Capitã Marvel. Wanda! Não, discordo. Eu acho que a Capitã Marvel passaria o rodo no Goku de vários aspectos, de várias formas possíveis. Força, velocidade, resistência, versatilidade, poderes, capacidade, inteligência, estratégia, né? Até mesmo para poder explorar a capacidade que o Goku também tem de algumas fraquezas também. Enfim, eu acho que a Capitã Marvel teria totais condições, sei lá, 70, 80% de chance de vencer o Goku. A Wanda é uma personagem inacreditavelmente poderosa no multiverso Marvel, né, mano? Uma das suas habilidades mais características é a manipulação da realidade, que por si só já complicaria basicamente todo. Não só isso, acho que a manipulação da realidade da Wanda não se limita só à realidade, mas sim também à possibilidade. Atualmente a Wanda, ela é capaz de manipular possibilidades, né, todas as possibilidades, ou seja, rapidinho, para quem não conhece direito o que é direito a possibilidade. Possibilidade é basicamente a capacidade onde você pode alterar tudo aquilo que é possível ou que não é possível. Se a Wanda ela for lutar contra o Goku, se o Goku pegar ela, dar um ataque surpresa, der um ataque de energia, enfim,
ela tem a capacidade de anular isso em 0% ou quantidade que ela queira diminuir, saca? Então, as possibilidades e não possibilidades fornecem a ela um escopo muito grande de capacidade do que ela pode ou não fazer. Não só isso, mas como também a própria magia do caos, enfim, que ela dá a ela maiores amplitudes do que ela poderia fazer com o Goku em uma luta que seria humilhante, cara. Toda a vida do Goku, né? Porque não se trata de um poder puramente massivo, se trata de um poder conceitual, não é? A Wanda, dentro do multiverso Marvel, né, no universo cinematográfico, ela teve um feito inacreditável, que ela conseguiu destruir os Darkholds, né, o livro ali de magia negra, basicamente de todas as linhas temporais do universo. E isso é um feito bizarro que o Goku, no seu máximo de ápice de poder, ainda não chegou, nem sei se vai chegar. Só que assim, não. A Wanda, ela tem muito poder, só que ela não é uma lutadora, ela não é uma personagem. Então, aí de novo, você tá usando os quadrinhos ou os filmes, porque você tá misturando os dois. Nos filmes, ela pode não ser a mestra da lutadora, que realmente não é. Mas nos quadrinhos, ela tem conhecimento sim de artes marciais. Inclusive, nessa HQ solo dela aí, ela chegou a lutar contra uma amazona, se eu não me engano. Uma lutadora, guerreira. E conseguiu lutar muito bem. Mesmo de desvantagem, ela conseguiu lutar muito bem. Ou seja, a Wanda sim tem conhecimento em artes marciais. Já foi treinado pelo Capitão América, se eu não me engano. E então essa questão de ela não sabe lutar é pura mentira, tá? Personagem com capacidades combativas, tá ligado? Se ela tiver tempo e espaço, ela consegue derrotar o Goku sim, usando... Não, tá? Eu acho que independente se ela tiver tempo ou espaço, você pega todos os atributos dela. Claro, todos não, né? Força, o Goku pode sim não. Ele é mais forte fisicamente do que ela. Eu nunca vi a Wanda levantar mais de 50 toneladas, saca? Eu nunca vi. Usando força bruta em si, saca? Agora, velocidade, resistência, versatilidade, inteligência, capacidade, fraquezas, enfim, poder, né? A Wanda varre o Goku em qualquer aspecto. E não só isso, mas como também... ele citou o espaço, né? Cara, a Wanda já conseguiu lutar em um curto espaço de tempo possível. Na luta dela contra a Agatha Harkness, a luta que elas estavam tendo era um minuto não, né? Um segundo de só falar 2 palavras, saca? Então é algo muito mais rápido do que o Goku sequer pode pensar. Foi a viagem dela com a Agatha Harkness por todo o megaverso do próprio universo Marvel. Passar desde as dimensões mais altas até a dimensão do Tribunal Vivo, saca? Então é algo de velocidade, percepção da Wanda muito acima do que o próprio Goku teria capacidade e noção de fazer. Usando o seu poder e o máximo das suas magias, né? Isso como feiticeira escarlate. Só que se o Goku fosse um cara um pouco mais intencional no sentido de destruir ou de derrotar a Wanda, usando a sua força mais a sua velocidade, que é infinitamente maior do que a da Wanda. Não, discordo pra caramba. Cara, falar que o Goku é infinitamente superior do que a Wanda é algo, né? Como eu falei, a Wanda, além da magia dela, a possibilidade, ela é capaz de diminuir a possibilidade de algo acontecer, um conceito acontecer. Ou seja, se ele citou a velocidade e a força do próprio Goku. Se o Goku ele é superior à Wanda em força, ela tem a capacidade de manipular esse conceito que é uma força ser inferior a ela, saca? Ela já chegou a fazer isso com alguns seres em velocidade, por exemplo. Ela chegou a usar as possibilidades, né, da velocidade do próprio Mercúrio, fazer com que o Mercúrio pudesse ser tão rápido, capaz de atingir a Grievous, né? Então é um feito gigante. Aí, como eu falei, a Wanda tem percepção, tem velocidade, tem capacidade de reagir muito acima do próprio Goku. Eu citei lá com a própria Agatha Harkness, né? Elas estavam falando no intervalo de, acho que 2 palavras. Ela conseguiu viajar, as duas conseguiram viajar por todas as dimensões possíveis, passando pelo megaverso, enfim, do próprio multiverso Marvel. Então é algo muito acima do que o próprio Goku sequer
sonhou na vida. Ele poderia sim derrotá-lo. Só que Não, nem sonho, cara, nem sonho. Sendo os dois personagens, isso nunca aconteceria. O Goku nunca vai usar a sua velocidade ou sua força máxima. Mesmo que ele usasse, cara, mesmo que ele pegasse ele no auge de poder, bota ele, o Goku, Dragon Ball, Xenoverse, enfim, cara, não teria como. Pra matar alguém ou pra derrotar alguém instantaneamente, tá ligado? Ele se prepara, ele quer testar o nível do poder das pessoas e tudo mais. E a Wanda, sendo uma personagem que não vai sair na mão com o Goku, ela poderia usar isso muito facilmente pra conseguir vencê-lo. Num combate direto isso aconteceria, beleza? E em termos de nível de poder, o Goku não chega aqui, falando em poder bruto, em poder geral, tá bom? Mas, realisticamente falando, o Goku poderia sim vencer a Wanda nesse cenário. Em nenhum cenário ele venceria ela. Ah, vou dar um socão nela e pronto. Cara, a Wanda, ela tem a capacidade de anular o ataque físico, né? Ela tem a capacidade ali de negar ataque físico. Ela conseguiu agora os poderes novos dela aí. Então, mesmo que o Goku atingisse ela, desse um soco nela, ela tem a capacidade de negação de dano físico. Então não vai adiantar. Ah, o Goku vai usar qualquer outro poder nela pra matar ela. Não vai adiantar, que ela volta dos mortos, né? A alma dela volta dos mortos, ela volta em si dos mortos. Então, ela agora tem a sua lança aí de possibilidades também, que pode mudar tudo. Saca? Muda tudo, as possibilidades. Então, cara, não dá. Que eu expliquei, que não aconteceria conhecendo as características do Goku. Sentinela. Aqui temos o loiro da Marvel com um poder incomensurável, tá ligado? Esse personagem sairia na porrada com o Goku e aí o Goku adoraria sair na mão com o Sentinela. Acontece que o nível de poder do Sentinela é gigantesco, é basicamente infinito. Robert Reynolds, ele é tão poderoso o quanto ele acredita que é, então a sua força, ela não tem um limite. Ele acreditar que é capaz de fazer alguma coisa, ele vai fazer. Fora também que ele é basicamente imortal, né? A presença física e a sua alma, ela... Ele não é literalmente... Eu já cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, se a questão dos poderes do Sentinela, né, desmentindo algumas coisas, né, sobre o Sentinela. E não, ele não é imortal literalmente, né? Como eu falei nesses vídeos aqui recentes sobre o Sentinela. O Sentinela, ele tem imortalidade se baseando em quê? Em regeneração. Ele tem uma regeneração muito alta, muito forte. Ele tem a imortalidade se baseando em quê? Em alma, né, em espírito. E também regeneração se baseando então em ressurreição. Mas tudo isso pode ser anulado também em algumas formas, em alguns aspectos também, mas não é uma imortalidade literal em diversas formas possíveis, não é? Voltam ao estado vivo, independente se seu corpo é destruído ou não, juntamente com seu fator de ressurreição. Ele também consegue manipular e... Na verdade, ele mesmo que o corpo dele seja destruído, ele vai permanecer morto, né? Teve algumas HQs depois de King in Black, que o corpo ficou só o corpo dele vagando ali, que era com uma espécie de bomba, um corpo dele tipo bomba assim, né? Que era uma bomba relógio, porque continha muita energia. Alguns dos seres que estavam roubando, estavam levando esse corpo do Sentinela, estavam levando o corpo dele porque por mais que o Sentinela estava morto, era um corpo muito perigoso. E a alma dele estava lá nos quintos do inferno, lá para poder vagar, procurar o caminho para Valhalla, né? Que a própria Jane Foster Valkyrie estava tentando levar ele para Valhalla. Então, mesmo que ele esteja morto, ainda assim, a alma dele vai ficar separada do corpo e ele não vai estar vivo literalmente, né? Projetar energias como o Goku, ele também consegue se teleportar como o Goku. E ainda tem essa sua velocidade também, que é absurda, superando muitas vezes a velocidade da luz, também como o Goku, tá ligado? Fisicamente não, dá até... O Goku não supera muitas vezes a velocidade da luz não, tá? Isso daí é fake news de não sei quantos anos atrás. Pra comparar os personagens assim em termos de combate e poder. Só que o Sentinela, ele só precisa acreditar que é mais poderoso que o Goku pra... Não, essa questão de o Sentinela acreditar, ele mesmo acreditar que ele precisa ser forte, ele precisa realizar tal coisa, também é uma falácia, porque a gente nunca viu isso acontecendo de forma realmente precisa, saca? É algo muito mais aspecto narrativo do que realmente ele é capaz de fazer. Então quando você vê ele enfrentando um Hulk da vida, você não vai ver ele, não, eu preciso derrotar o Hulk, eu sou capaz de fazer isso porque eu posso. Não é.
pra vencê-lo. Também é dito que ele tem um poder de 1 milhão de sóis explodindo, mas isso é a base do Robert, né? E eu nem tô falando do Void aqui, né? O vácuo, que é a parte maligna do Sentinela. Esse seria muito mais problemático do Goku lidar. Resumindo aqui, galera, o Sentinela obviamente venceria o Goku num combate. Passaria o rodo completamente. No entanto, o Goku sim, se ele estivesse e fizesse parte do multiverso Marvel, ele com certeza seria um dos personagens mais poderosos da Marvel, mesmo existindo diversas e infinitas entidades. Não. Se o Goku tivesse no multiverso Marvel, ele passaria dificuldade até para personagens planetários ou personagens que vivem na Terra, né? Se você pegar alguns mutantes da Marvel, o próprio Goku passaria sufoco. Pegar o Homem de Gelo, Goku passaria sufoco. Pegar aí, sei lá, mano, o Magneto, que foi citado nesse vídeo, passaria sufoco. O Mercúrio também passaria sufoco, saca? Então, tipo assim, se o Goku tivesse no multiverso Marvel, rapaz, ele choraria no banho. Por aí, inacreditavelmente poderosas. Eu citei alguns personagens de exemplo aqui para vocês terem uma comparação com o nível do Goku. Fora que o Goku tem diversas habilidades, como o instinto superior, da capacidade dele do corpo dele se mover por conta própria numa reação instantânea. Ele também consegue usar em um grau muito baixo o Hakai, a energia da destruição, né, dos deuses. Mas esse Hakai não é um Hakai completo, né? Não é um completo. Então, tipo assim, não é tão efetivo. Então, o que você vai fazer com um Hakai que não é tão efetivo? Da destruição. Tem o Kinzan, tem o Zanzoken, enfim, tem a técnica lá também de meio que de intangibilidade, usando a velocidade. É muita técnica que o Goku tem também. Ele seria inacreditavelmente poderoso no universo Marvel. Mas ainda assim, muito abaixo, muitos personagens. Nem precisa ser cósmico, cara. É personagem ele nivelado, saca? Ele ainda assim estaria abaixo, ou então ele ainda assim seria derrotado por esse personagem. E aí, vocês gostaram do vídeo? Você Gostei curtiu? do vídeo. Você concorda? Qual outro personagem no universo não. Marvel vocês poderiam dizer o que vocês acham que dariam para dizer que tem basicamente exatamente o mesmo nível do Goku? Quero que vocês comentem aí, beleza? Se você gostou, curte, se inscreva e até mais. Se inscreva no canal do Peterson, deixa o like lá. E aí? Concorda ou não concorda que o Goku, até onde o Goku chegaria no próprio multiverso Marvel? Fica nos comentários, se inscreva no canal também, deixa o like, valeu, falou e até mais.